Bom, vamos lá, vamos dar continuidade com o nosso assunto, nossa disciplina de contabilidade. Eu falei na aula anterior, parei dizendo o seguinte: memorize, vale lembrar que a contabilidade, assim como em todas as profissões, a ética deve prevalecer. Também falei antes que todo conceito, toda categoria, de profissionais existe um código de ética, um código de conduta e um código, os princípios, digamos assim, que regem aquela profissão. A questão da ética é simples, vocês já tiveram essa disciplina, já pagaram e sabem muito bem o que é ética. E dentro da contabilidade, não estou dizendo que é mais ou que é menos do que qualquer outra profissão, mas por se tratar de patrimônio, você tem que ter um cuidado maior com a ética. Não falar demais, não comprometer o seu... estou falando agora como contador, não comprometer o seu cliente. E para isso, eu disse que não tinha colocado, mas realmente tinha colocado, que foram os princípios e convenções contábeis: conceito, identificação, resolução 750 de 1993. Esse aqui é o primeiro, tivemos uma alteração posterior. Vamos lá. Considerando a necessidade de promover fundamentação apropriada para a interpretação e aplicação das normas brasileiras de contabilidade, redação dada pela resolução CFC número 1282 de 2010. Então, já houve um primeiro em 93 e em 2010 já houve uma redação atualizada, porque tudo muda, tudo amplia, tudo diferencia. Contabilidade, ela mantém sua base, mas também ela tem que ser atualizada, senão os seus princípios, senão não tem como você fazer uma contabilidade ou querer fazer uma contabilidade de 93, de 1993, e usar ela a mesma que é utilizada hoje em dia. Não tem como. Capítulo 1 dos princípios e de sua observância. Artigo 1º. Constituem princípios de contabilidade, PC, os enunciados por esta resolução. Inciso 1º. A observância dos princípios da contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade nas normas brasileiras de contabilidade, a NBC. Inciso 2º. Na aplicação dos princípios da contabilidade, há situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. Redação também da resolução do CFC 1282 de 2010. Capítulo 2. Da conceituação da amplitude da enumeração. Artigo 3º, né? São princípios da contabilidade. Primeiro, o da entidade. Segundo, continuidade. Terceiro, oportunidade. Quarto, registro pelo valor original. Quinto, o da atualização monetária, que houve também essa alteração, ela foi revogada, esse princípio, em 2010 por essa resolução do CFC. Por que dessa mudança, né? Porque antes não se pensava com valores monetários de fora, era mais específico. Só que começou a se fazer, eu vou chegar mais na frente um pouco, da contabilidade internacional. E teve influência também nisso aqui. Mas vamos deixar para depois. O da competência, princípio 6º, e o 7º, o da prudência. Entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Vamos começar, começar pelo primeiro, né? Lógico. Vamos lá. Princípio da entidade. Necessidade de diferenciação de um patrimônio particular
O que é da empresa é da empresa. O que é do sócio é do sócio. Alguém pode perguntar assim: mas a empresa não é do sócio? Então o que é da empresa não é dele? Não. Eu falei que existe a pessoa física e existe a pessoa jurídica. Se na pessoa jurídica você tem, deixa eu ver aqui, um caminhão, e você é o empresário, o caminhão não é seu, o caminhão é da empresa. A empresa pode ser sua, você pode administrar ela, mas esse patrimônio pertence à empresa. Quer ser seu? Compre com dinheiro seu esse valor e pague a empresa. Aí vai se tornar seu. Vou explicar. Vou ter mais algumas situações dessa mais para frente, a gente deixar mais claro. O princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Sempre quando se abre uma empresa, a empresa, digamos, a contabilidade, o contábil dela, um dos princípios indica isso. Uma empresa ela é aberta, não é para ela, digamos assim, nascer, produzir e morrer, não. É para ela nascer, crescer, produzir, reproduzir e ter sequência. Ela tem continuidade. Alguém pode estar perguntando: João Paulo, mas eu conheço empresas que só abrem em determinados período do ano, específico para aquele período. Cadê o princípio da continuidade? Sempre o princípio é com base no tipo de empresa. Você pode abrir uma empresa e achar que ela só vai, digamos, ter vida naquele período, mas você determinou que a continuidade dela, digamos, é só naquele período, não vai ter para frente. A gente explica isso mais para frente melhor com alguns exemplos. Princípio da oportunidade, seção 3, artigo 6º. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Então, sempre se tem que trabalhar dentro da contabilidade com informações íntegras. Quando eu falei anteriormente o exemplo do Eike Batista, é que ele quebrou esse princípio. Ele foi, digamos, foi condenado às empresas por conta disso, que a contabilidade não seguiu, a contabilidade da empresa dele não seguiu esse princípio. Não seguiu esse princípio, com informações íntegras, né? Seção 4, o princípio de registro pelo valor original. O princípio de registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressas em moeda nacional. Eu falei que ela foi revogada por conta dessa questão da atualização monetária. Então, tem uma situaçãozinha aí, acho que no slide seguinte eu explico melhor isso aqui. Deixa eu voltar só para vir para cá. Registros pelos valores originais das transações. Então, vamos lá. Digamos que você comprou, deixa eu ver aqui, sua empresa comprou um carro. Só que por algum problema, alguma situação, você não pôde registrar o carro naquele período, naquela data. Só que com o passar dos dias, dos meses, não sei, o carro perdeu o valor ou acrescentou o valor. Então, você vai registrar ele como? Tem que se registrar pelo original da transação. É tanto que, aí vamos dar aqui um exemplo mais prático, quando alguém vai comprar um carro, comprou um carro, sei lá, por 10 mil reais, né, por exemplo. Você vai assinar o recibo, mesmo que o carro você tenha batido o carro, você comprou o carro, saiu da loja, bateu o carro, mas o valor do recibo vai ser colocado no valor original do quanto você comprou, e não depois que ele bateu. Então, você tem que registrar pelo valor de compra. É tanto que, quando você vai registrar os carros em si, né, você tem até um prazo que o Detran exige, que é de 30 dias, porque dentro de 30 dias o carro pode perder valor. Então, você tem que registrar pelo valor de compra, de face, né? Note que o artigo 8, seu inciso único,
seu inciso único e os incisos 1, 2 e 3 do que tratava do princípio da atuação foram revogados pela resolução do CFC de 2010, né? A situação que eu já falei da atualização do valor. Quando eu coloquei aqui que era em moeda nacional, começou a se registrar também como moeda estrangeira. Foi quando houve um crescente. Em 93 o Brasil não tinha as aberturas, né, internacionais tão grandes. Em 2010 foi obrigado a mudar para se entender que você não pode registrar apenas como moeda nacional, você pode registrar como moeda estrangeira, né? E aí entra a parte de contabilidade internacional, que seria outra situação que a gente vê mais para frente. Princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e os outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único. Isso quer dizer o quê? Dependendo do regime de tributação da empresa, esse princípio da competência ele é mais forte. Exemplo, as empresas que estão optando no Simples Nacional, regime de tributação, embora elas tenham, digamos, o FGTS dos funcionários, isso aqui do mês agora 7, mas ele só é pago no mês 8, o vencimento dele só é 7 ou 8. Mas pelo princípio da competência, determina que os efeitos das transações e os eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se refere. Embora você pague no mês 8, mas na contabilidade a gente registre que aquele pagamento, não é o pagamento, que o imposto foi calculado e gerado no mês 7. O pagamento pode ser ficar depois, mas o registro do FGTS tem que ser no mês 7. O que diferencia quando é lucro real ou lucro presumido, principalmente o lucro real, que você pode gerar esse registro quando você paga. Embora o FGTS é no mês 7, mas paguei no mês 8. Então, quem é do regime de lucro real, da tributação, você pode registrar esse FGTS já sendo do mês 8, não do mês 7. Só que vai ter as observações dizendo que aquele valor foi registrado na competência de pagamento, mas, na verdade, ela faz jus a uma competência anterior. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo, do maior valor para os passivos, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mudanças patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Eu acho que eu já falei isso para vocês em outra disciplina. Acho que eu falei em administração financeira. E sim, vamos lá. O que é isso? Acho que eu falei sobre o plano de negócio, né? Vocês também já têm visto em outra disciplina. No plano de negócios, sempre é bom você colocar os seus ativos, ou o que você vai ter de faturamento, de receita, você coloca mais baixo do que você acha que vai acontecer, que vai ocorrer. E no seu passivo das suas despesas, você coloca um pouquinho mais alto do que você vai ter que pagar. Por quê? Porque você está tendo prudência no seu, digamos assim, no seu gerir, na sua tomada de decisão. Se por acaso os seus ativos, seu faturamento aumentar, eu acho que a despesa talvez não tenha, mas pelo menos vai estar ali já alto como você previa. Então, seu resultado vai ser melhor. É melhor você planejar ganhando menos e gastando mais do que o contrário. Ah, não, Paulo, mas isso não é pessimismo? Para uns pode ser pessimista, mas o conselho que eu dou é que não, sempre faça isso. Planeje ganhando menos e gastando mais, que é para você ter um controle do que você vai ganhar em cima do que você vai gastar ou torrar, né? Patrimônio. Falei tanto em patrimônio, balanço patrimonial. Vamos começar a falar dessas nomenclaturas. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa avaliado em moeda. Tudo que você pode avaliar em moeda é um patrimônio seu. Seja bem, direito ou obrigações. O que é um bem seu? O que é que você entende por bem? Chego lá. Direito, o que é direito? O que é que você tem de direito?
e obrigações. São nomenclaturas que às vezes vocês não sabem ou acham que não sabem o que é. Eu vou explicar a vocês o que é cada um que vocês têm todo dia. Incluímos nesse grupo também as obrigações, uma vez que relacionando-se apenas bens e direitos não se pode identificar a verdadeira situação de uma pessoa ou empresa. Então, patrimônio nada mais é do que bens, direitos e obrigações. O que são positivos menos o que são negativos. O que sobra é o lucro da sua empresa. Mas vamos chegar lá. Bens são itens capazes de satisfazer necessidades humanas e suscetíveis à avaliação econômica, podendo ser, vamos lá, bens de uso, exemplo, balcão, prateleira, espelho e entre outros. Bens de consumo, papel para embrulho, material para limpeza, pó de café, é um bem de consumo. Bens de troca, mercadoria para revenda, é um exemplo. Os bens podem ainda ser classificados como materiais tangíveis, sendo aqueles que possuem corpo, podendo ser móveis e imóveis, e bens imateriais, os chamados intangíveis, formando o grupo daqueles que não possuem corpo, não têm matéria. Exemplo, marcas e patentes e conhecimento. Vocês sabiam que o conhecimento que vocês adquirem, estão adquirindo agora, está gerando um bem à sua pessoa? Não é só bem de se sentir bem, não. Um bem que você possa, digamos assim, transformar em moeda. Então, se você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo um bem, esse conhecimento que você está adquirindo, você pode utilizar onde? Arrumar um emprego, trabalhar com contabilidade, por que não? Pense nisso. Direitos. Normalmente as empresas vendem mercadorias ou prestam, vendem mercadorias ou prestam serviços e disponibilizam para seus clientes como forma de pagamento. A venda a prazo, chamada venda a prazo. Então é um direito o quê? Vendi um produto, vendi esse quadro. Vendi esse quadro a Francisco. Só que Francisco não tinha um dinheiro espécie. Me deu um cheque. Então, aquele cheque se torna um direito meu com Francisco. Então, Francisco, ele gerou uma obrigação para mim, comigo. Ele tem uma obrigação de quê? De, no dia do cheque, ele quitar aquele cheque. Portanto, direitos são valores a receber de terceiros, que geralmente aparecem como os nomes de elementos seguidos da expressão a receber. Duplicados a receber, promissórias a receber, aluguéis a receber, cheques a receber e aí se vai. Memorize o seguinte: bens e direitos devem ser mensuráveis em dinheiro. Caso seja impossível mensurá-los, não poderão ser considerados ativos devido à impossibilidade de registro, em face da ausência de valores para sua identificação. Isso é um detalhe, né? O que é bem e o que é direito é quando você pode transformar aquilo em dinheiro, em moeda, em grana, no funfa. Se você não tem como transformar, não é bem nem é um direito seu que você tem com alguém. Por tabela, tudo que você tem de direito com relação a alguém, esse alguém tem de obrigação com você. De forma simples, podemos definir obrigações como dívidas com outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas. São compromissos firmados e que serão exigidos quando seus vencimentos. Aí entra a questão lá do cheque, da promissória, da duplicata, do cartão de crédito. Você, João Paulo, mas aí eu não estou devendo a financeira? Sim, você gerou um direito para mim, se você passou um crédito na minha empresa, e gerou a obrigação, não foi comigo não, foi com a financeira, você está devendo a financeira para pagar o cartão. Entendeu? Exemplos: salários a pagar, empréstimos bancários a pagar, encargos sociais, FGTS, INSS, impostos e contas a pagar com relação a
fornecedores. Comprou, está vendo mercadoria. Geralmente, comprou na duplicata para 15 dias, 7 dias. Boletos, né? Aspectos qualitativos e quantitativos dentro da contabilidade. Aspecto qualitativo. Qualifica os bens, direitos e obrigações com a intenção de melhorar o que o patrimônio da empresa tem, no caso, gera, né? Exemplo. O que é que se qualifica os bens, direitos e obrigações? Bens, dinheiro, veículos e máquinas. Direitos, duplicados a receber promissórias. Obrigações, duplicadas e importes, né? Duplicados a pagar. Aspecto quantitativo. Consiste em mensurar o patrimônio da empresa, esclarecendo o que e quanto a empresa tem em bens, direitos e obrigações. Bens, aí você vai estar falando em quantidade, na qualidade eu especifico o que é, se é dinheiro, veículo, se é direito duplicado a receber ou promissória, e a quantidade, o valor deste quantitativo, digamos assim, né? Um exemplo aí, bens, eu coloquei dinheiro R$5.000, veículos 25.000, máquinas 10.000, direitos duplicados a receber 3, promissórias a receber 2.000, obrigações sejam duplicadas a pagar 8.000, pode ser fornecedores no caso, e impostos a pagar R$500. Tudo isso pertencente ao chamado e conhecido como patrimônio líquido. Eu falei lá, coloquei no início, um pouquinho mais para trás, né? Patrimônio é bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido, chamado PL, é o quarto grupo dos elementos patrimoniais que, em conjunto com bens, direitos e obrigações, completam a demonstração contábil conhecida ou denominada de balanço patrimonial. O PL é o valor aplicado pelos sócios para a constituição de uma empresa. Marion diz que o patrimônio líquido evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento. A aplicação inicial dos proprietários, chamada primeira aplicação, também conhecida como capital, ou, mais popularmente, capital social. Memorize o seguinte: patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações. O que eu tenho em quantidade, em qualidade, que é meu, que me pertence, e a quem eu devo, quantidade e qualidade, as obrigações. Então, se você tem, deixa eu pegar até aqui o exemplo. Cadê aqui? Deixa eu ver, bens e direitos. Eu tenho 30, 40, 45. Eu tenho 45 mil de bens e direitos e tenho 8.500 de obrigação. Aí você pega 45 mil menos 8.500, o que sobra é o seu patrimônio líquido. Para esse exemplo aí, show de bola. Se a empresa tiver esse patrimônio aí, os índices dela vão lá para cima de todo banco que tem que prestar dinheiro. Representação gráfica do patrimônio. Elementos positivos, bens e direitos. Elementos negativos, obrigações. Caixa, móveis e utensílios, estoque de mercadorias são caracterizados como bens. Direitos duplicados a receber. Elementos negativos, obrigações, salários a pagar, impostos a pagar. O lado esquerdo, o gráfico representa o lado positivo. Neste lado, portanto, teremos os chamados ativos. Então, quando eu falei de ativos, ativos são tudo aquilo que você tem de positivo na sua empresa. Tudo que é bem e o que é de direito da empresa. O que você tem do lado negativo, do lado direito aí, são as obrigações, os elementos do passivo. Então, a quem você deve, a quem você está obrigado a honrar alguma situação, digamos assim, suas obrigações. Então, quando você fala de ativo, são os positivos, e quando você fala de passivos, são os negativos. Que é que eu falei, ó, na contabilidade, no dia a dia, a gente fala positivo e negativo, fala crédito e débito. Até aqui dá para se assemelhar ainda que, pegando a parte financeira, digamos assim,
se entende-se que o crédito é o ativo e o débito é o passivo. Até aqui está desse jeito. Mais para frente a gente vai ver. Ativo e passivo, que são, né, o significado de cada um. Ativo é, portanto, o conjunto de bens e direitos controlado pela empresa. São os itens positivos de patrimônio, proporcionando ganho para a empresa. Exemplos de ativos: mercadorias, automóveis, dinheiro em caixa, né? Passivo, conjunto de elementos que representam as obrigações que serão exigidas da empresa, ou seja, salários a pagar, empréstimos bancários, impostos a pagar, fornecedores, e aí se vai, né? Dentro do balanço patrimonial, o mais conhecido ou a mais conhecida demonstração contábil utilizada corriqueiramente é o principal relatório gerado pela contabilidade. Conforme Ribeiro disse, o balanço patrimonial é a demonstração financeira que evidencia resumidamente o patrimônio da entidade, quantitativa e qualitativamente. Só lembrando, quando se é feito o balanço patrimonial, quem respondeu 31 de dezembro, acertou. Balanço patrimonial, está aí o exemplo, como ele é composto, um exemplo, digamos, resumido, né? Aí está muito resumidinho, muito bonitinho o balanço patrimonial, mas um balanço patrimonial de uma empresa que faz a contabilidade como deve ser feito, os registros, digamos assim, contábeis certos, em sequências, sem fraude, sem nada. Não é só isso aqui não, isso aí é só um exemplo bem bonitinho. Aí é uma empresa muito pequenininha essa daí. Tá aí o ativo, tá aí bens e direitos, passivo e o patrimônio líquido. Aí alguém vai se perguntar: João Paulo, mas eu estou vendo que o patrimônio líquido, ele tá do lado do passivo, tá do lado negativo. Por quê? Ver se vocês vão conseguir pegar aqui. Esse meu lápis o pincel está muito ruim. Deixa eu ver aqui. No balanço patrimonial, vocês vão ver aqui. Vou botar aqui A, vou botar P aqui. Ativo e passivo, vocês não estão dando para ver aqui. Vamos lá. Quando eu coloco o patrimônio líquido aí nessa situação de que ele pertence ao passivo, é porque o valor dele tem que bater o total aqui do PL. Vamos lá. O valor total do balanço, lembra que eu falei que tem que ter as duas pernas, uma tem que confrontar com a outra? O total do ativo aqui, se der 10 mil reais, vamos lá, tem que bater desse lado aqui no passivo também 10 mil reais. Se não bater, não vai dar certo. Se não der essa conta aqui, você somando todos os passivos junto com o PL, não der o mesmo valor do lado do ativo, é sinal que o balanço está errado. A gente vai ver na aula mais para frente aí, vou colocar os exemplos de balanço, a gente vai colocar aí para vocês também até treinarem os exemplos de balanço patrimonial. Então, ele está aí do lado negativo, mas ele não é um negativo. Lembra que eu falei que na conta no início que a contabilidade é diferente um pouco do entendimento que vocês têm de positivo, negativo, crédito e débito? Já começa a processar que é mais ou menos por esse caminho, tá ok? Bom, vamos para encerrar por aqui e a gente continua na próxima aula, belezinha? Próxima aula aí, ver se alguém pega um caderninho aí, vamos anotar que a gente vai começar a adentrar, digamos assim, em alguns cálculos. Mas vocês viram, foram 2 aulas praticamente só de teoria, pegando lógica, raciocínio. Aí agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na área de cálculo, ok? Valeu!